Continuando aqui, pessoal, veremos agora ver a hierarquia de protocolos. E no caso, veremos aqui que para reduzir a complexidade do projeto, a maioria das redes é organizada como uma pilha de camadas ou níveis, colocadas umas sobre as outras, que nem está aqui nessa figura, pessoal. O número de camadas, o nome, o conteúdo e a função de cada camada diferem de uma rede para outra. E no caso, nessa camada aqui temos nessa figura aqui temos essas 5 camadas. E aqui, só para situar vocês, temos aqui o computador, por exemplo, que envia, e aqui o computador que recebe. E como é que funciona, pessoal, essa comunicação entre computadores com essas camadas, né? Porque percebam que as coisas não funcionam, né, magicamente. A gente está, por exemplo, a gente está aqui mexendo no computador, no celular, só que invisível a nós, há várias camadas aí que fazem a comunicação com a internet, com o resto de todo mundo. E no caso daqui, eu posso simplificar que essa primeira camada é como se fosse nossa tela aqui, nossa interface, a tela de celular de vocês, a tela do meu computador. E nós manipulamos as coisas aqui, e os conteúdos aqui manipulados, eles vão sendo abstraídos, né? Eles vão sendo meio que traduzidos em outras linguagens, né? Em outras camadas, e vão descendo aqui a abstração. E cada camada dessa é responsável por algum controle, por alguma função. E chega aqui na camada física, né? No meio físico, que são os zeros e uns aí do computador, pessoal. E depois ela retorna lá para o outro computador e vai reconstruindo tudo que foi desfeito lá aqui na primeiro computador, que é o emissor. E aqui o receptor, ele vai montando tudo de volta e aparece aqui para próximo, pro outro computador. Percebam que imaginem que a gente está aqui mexendo na internet, né? A gente está pesquisando aí no YouTube as aulas aqui que vocês estão assistindo, mas percebam que a gente está aqui em Manaus, Amazonas, e a minha aula está sendo hospedada, pessoal, em algum servidor aí no mundo. Então, um servidor, você sabe que é um computador, um supercomputador, que armazena várias coisas e faz processamento também de várias coisas. E no caso, quando eu envio as aulas, aí vai para algum servidor no mundo. Provavelmente está nos Estados Unidos, o servidor do YouTube. Eu vou pesquisar para a gente ficar mais situado no caso, né? E o que acontece? Eu coloco o link para vocês, e quando vocês acessam, vocês têm acesso ao que está armazenado no servidor do YouTube. Que, por exemplo, eu envio para lá, coloco o link para vocês e vocês acessam. Como se vocês estivessem fazendo a requisição, né, aqui em computador em Manaus, o celular de vocês aqui em Manaus. E vai sendo feito isso rapidamente aqui, pessoal. No caso aqui no computador do YouTube, o servidor, né? E vocês vão acessando esses conteúdos aqui, e acontece todo esse processamento aqui, pessoal. Beleza? Então é basicamente assim que funciona. Aí funciona essa dinâmica, né? Então, continuando aqui. Em todas as redes, o objetivo de cada camada é oferecer determinados serviços às camadas superiores, isolando essas camadas dos detalhes de implementação desses recursos. Então, como eu falei, né, a gente está mexendo na interface, na aplicação, só que acontece muita coisa por baixo e muito rápido. Então, por isso que a parte de hardware, ela foi muito importante no primeiro momento, para poder você ter uma infraestrutura boa de comunicação. Mas no segundo momento, uma das coisas mais importantes, até porque todo mundo já estava tendo acesso, era a parte de software, né? Que ela deve ter uma estrutura bem feita para poder comportar tudo isso. Em certo sentido, cada camada é uma espécie de máquina virtual, oferecendo determinados serviços à camada situada acima dela.
Um conjunto de dados e protocolos é chamado, opa, faltou aqui um acento, pessoal, desculpe. É chamado de arquitetura de rede, que no caso foi o que nós vimos lá, pessoal, naquela figura lá, que nós temos ali uma arquitetura de rede. A especificação de uma arquitetura deve conter informações suficientes para permitir que o implementador desenvolva o programa ou construa o hardware de cada camada, de forma que ela ofereça corretamente o protocolo adequado. Então, como foi falado anteriormente, né, a implementação do software ela é muito importante por conta disso. Uma lista de protocolos usadas por um determinado sistema, um protocolo por camada, é chamada de pilha de protocolos. Cada um daquele lá é um protocolo diferente. E aqui a gente pode fazer uma analogia, né, para ajudar a explicar a ideia de uma comunicação em vários níveis, no caso. E aqui temos como eu falei para vocês, né, temos aqui local 1, local 2, local A, local B. E no caso, essa analogia são entre filósofos, beleza? O que acontece? Há aqui dois filósofos que eles querem se comunicar. Para ajudá-los a secretários, a tradutores e secretários para poder fazer essa comunicação. O que acontece? Temos aqui um filósofo que quer conversar aqui com outro filósofo, só que um filósofo ele é indiano e o outro filósofo é inglês, vamos dizer assim. É um inglês. E no caso, para ter uma comunicação entre eles, deve ter um tradutor, que no caso, o tradutor escolhido são holandeses. Só que o holandês, ele sabe falar em indiano e o outro holandês aqui sabe falar em inglês, beleza? Então, vocês verem aqui que tem os pares, né? Só que eles não têm a mesma linguagem, né? Mesma idioma. E aqui temos os tradutores que cada um tem aí como se comunicar com esses filósofos e tem a mesma linguagem comum. E para coordenar tudo isso, pessoal, temos aqui os nossos secretários, né? Que eles vão pegar essas informações e vão enviar aqui para os outros. Então, como é que funciona mais ou menos? Temos aqui o nosso filósofo indiano. Esse filósofo indiano ele vai conversar aqui com o tradutor, a tradutora, né? A tradutora é uma holandesa e fala indiano. Ela faz a comunicação, repassa aqui para o secretário, que no caso é a base de tudo. E quando ele passa aqui para a secretária, ela vai enviar aqui para o secretário do filósofo B, na local B, né? Essa secretária ela vai passar a informação aqui pro tradutor. Esse tradutor ele fala holandês e também sabe falar em inglês, beleza? O que ele faz? Ele vai pegar as informações aqui da secretária do local B, que recebeu as informações do secretário A. Ele vai fazer a tradução de holandês para inglês e assim ambos vão conseguir falar, conversar, trocar as ideias. Então, basicamente é assim que funciona, pessoal, a comunicação aí, a hierarquia de protocolos. E um exemplo aqui de fluxo de informação que admite a comunicação virtual na camada 5, né? Como isso? Bom, acontece tudo aquilo por debaixo dos panos, vamos dizer assim, né? Essa conversação aqui, né? Ela não acontece diretamente, mas tem esse fluxo aqui. Só que fazendo assim, tendo essa camada a mais, né? É como se estivesse falando diretamente, mas por trás de tudo isso aqui, dessa conversa, tem toda essa parte aqui de baixo, pessoal, para poder acontecer, beleza?
E vamos começar a ver aqui a parte de primitivas de serviço. O que é isso, né? Um serviço é especificado formalmente por um conjunto de primitivas, operações, no caso, disponível para que um processo do usuário acesse o serviço. Essas primitivas elas informam ao serviço que ele deve executar alguma ação ou relatar uma ação executada por uma entidade par. Que no caso, pessoal, é justamente a entidade par que eles estão falando é, é a mesmo nível, no caso, aqui da hierarquia. E aí, se a pilha de protocolos estiver localizada no sistema operacional, como ocorre com frequência, as primitivas serão normalmente chamadas do sistema, são tipo funções no caso. Essas chamadas elas geram uma armadilha para o modo de núcleo. Eu acho que é armadilha, depois eu vou verificar. Que então desenvolve o controle da máquina ao sistema operacional para enviar os pacotes necessários. Pessoal, essas primitivas de serviço são os meios de comunicação. Nós vimos ali nas outras camadas, né, o que acontece, mas há também essa parte aqui, o significado dessas primitivas, né, que são basicamente as funções, né, que acontecem. E há basicamente 5 conjuntos de primitivas disponíveis. E dependendo da natureza do serviço, ela está sendo fornecido, né? Que no caso temos aí o listen, o connect, o receive, o send e o disconnect. Que no caso, pessoal, o listen é o bloco que espera por uma conexão de entrada, ou seja, o listen em inglês é escutar. Connect, conectar, que no caso estabelece uma conexão com um par que está à espera. Temos aqui o receive, que é receber, que é o bloco que espera por uma mensagem de entrada. O send é enviar uma mensagem ao par. E o disconnect é encerrar uma conexão. E aqui temos um exemplo, né, desses serviços, que no caso, pessoal, vejam bem, a gente viu lá mais ou menos como funcionam os protocolos, né, e por cima de tudo isso temos essas funções. Notem que por debaixo, né, connect request, temos aqui o cliente e o servidor. Vai acontecer todo aquele processamento, todos aqueles protocolos vão rodar, mas aqui temos as funções em cima, né, que é connect request, que no caso ele envia uma requisição para conectar, e o servidor ele retorna um ACK. ACK em inglês é o acknowledgement. Acknowledgement significa que ele recebeu e está respondendo, ok, eu recebi a mensagem. Aí ele continua, o cliente continua. Ele vai request, ele vai querer request for data, que no caso é um dado aqui do servidor, e o servidor ele vai responder com essa resposta. E no final é feito aí a desconexão, né, entre eles, e aqui é respondido com disconnect. Então, é basicamente isso, pessoal, por hoje, para não enchê-los muito de definições. Depois a gente vai cair em cima disso aqui com mais detalhes, mas acho que por hoje tá ok, beleza? Mais uma vez, façam um teste, coloquem um nome, vocês devem colocar o nome, respondam e façam submissão. Caso tenha dúvida, né, submete mais uma vez, não tem problema, porque o que eu faço? Na última disciplina CLP1, desculpem, eu vou diretamente lá no formulário, pessoal, e lá eu tenho acesso a todos os testes. Eu só faço selecionar e vou passando para o lado, né? Eu vou vendo o nome da pessoa e vou vendo as questões que foram respondidas e vou já preenchendo, né? Eu não vou nesse primeiro momento colocar nota na hora, porque vou ter que ir lá no aplicativo, lá no Classroom, né? E lá eu não tenho acesso ao request, ao formulário, por isso que eu vou diretamente lá pelo Google Drive, né, que fica armazenado isso tudo. Então, coloque o nome, né, mesmo, porque talvez uma das confusões aí de alguns colegas é que por não
por estarem lá no aplicativo, né, no Classroom, não colocam o nome, e deve ser colocado o nome porque senão eu não vou saber quem enviou pra mim, beleza? Então, por hoje é só, pessoal, valeu. E dá até errado aqui, né? Desculpem, eu acho que com certeza tá todos os as aulas aí estão nesse formato aí. Agora que eu vi. Então, basicamente é isso, pessoal. Valeu.